Amados, eu quero reforçar acerca do batismo. É nesse final de semana, é domingo. Batismo nas águas precisa ser um dos eventos mais extraordinários na vida de um cristão, né? Eu lembro do meu, lembro que eu não ganhei o certificado também. Então não vai atrapalhar o congresso de missões, porque quando terminar lá, você já pode ir até com a roupa, você que vai para o congresso de missões, se vestir e ir. Número 305, Euclides da Cunha, um quarteirão antes da igreja. Esteja lá às 7h30 da manhã, para o pré-batismo e logo em seguida o batismo. Amém? Você vai receber seu certificado à noite, no culto de Santa Ceia, aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. E o outro é que nós estaremos junto com a plenitude nessa vigília. Não vamos fazer vigília aqui esse mês, como estávamos pensando. Deus direcionou para que a gente esteja junto lá na plenitude. Amém? Até lá a gente passa maiores informações. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo... Obrigado, Mateus. Capítulo de número 23. É um dos textos mais lidos em todo o mundo. É o Salmos 23. Não vou ler ele todo, apenas um versículo para extrair aquilo que eu quero compartilhar, um pouco daquilo que eu quero compartilhar com a igreja, amém? Eu queria pedir você para, em nome de Jesus, não se distrair nesse momento. Se você tem internet no seu celular, desliga as notificações aí. Eu sei que tem Pix caindo na conta, diga amém. Mas desliga as notificações, se acalma teu coração. Por favor, o Senhor tem alimento para saciar a tua fome. Ele tem água para saciar a tua sede. Amém? Salmos capítulo 23, verso 6. Tem uma das afirmativas do salmista, afirmativas mais poderosas. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu... Vamos ler em voz alta e vamos ler a versão que está no telão aqui. Certamente a bondade... Não, vamos mudar a versão, perdão. NVI? Oxe, gente. Estão dizendo que essa minha Bíblia é NVI aqui. Por favor, acha bondade, fidelidade. Tira amor leal. Eu queria ficar com essa versão hoje aqui. Para ver se vocês conseguem encontrar aí. Quanto está a fidelidade na sua Bíblia? Amém. Nós temos aqui uns 50%. Veja se vocês conseguem encontrar. Talvez seja a nova versão da nova versão da nova versão, né? Bondade e misericórdia. Vamos lá. Verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O título dessa mensagem é Fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Diga comigo, fiel ao Senhor, ou fiel a Deus, apesar das circunstâncias. Amados, uma das melhores perguntas que um cristão pode fazer é se eu amo a Deus por causa de ou apesar de. Aliás, essa é uma boa pergunta para você fazer acerca do seu cônjuge. Eu amo meu esposo, minha esposa, meu noivo, minha noiva, meu namorado, minha namorada, por causa de ou apesar de. O salmista afirma: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Amados, a melhor tradução, tanto bíblica quanto no dicionário para fidelidade, é compromisso ininterrupto.
Fidelidade é um compromisso que eu assumo que não vai ser interrompido. Eu vou dar um exemplo. Eu prometi pagar uma pizza para o irmão Leontino. Na época eu estava trabalhando. Mas, irmão Leontino, aprove Deus que me chamassem no RH e dissesse: Senhor Lucas, por excesso de contingente, apesar de gostarmos demais do seu trabalho, o senhor está sendo desvinculado do grupo da empresa, mas qualquer coisa eu te ligo. E eu olho para o irmão Leontino e eu penso: poxa, eu fui desligado, eu não sei nem se eu vou sair com a mão na frente ou outra atrás, porque tinha 2 meses que eu estava trabalhando. Mas eu penso que eu assumi um compromisso. Fidelidade é um compromisso ininterrupto, incancelável. Então, eu disse para o irmão Leontino: eu vou pagar uma pizza para o senhor. Estamos supondo aqui, irmão Leontino, mas tudo posso naquele que me fortalece, tá? Então eu penso: estou desempregado, mas tenho um compromisso. Vou vender geladinho, vou ser franelinha na rua, vou lavar carro no meio da rua, já que eu não tenho um lava-jato, mas eu preciso levantar o dinheiro da pizza para o irmão Leontino. Por quê? Porque existe um compromisso que não pode ser desfeito. Fidelidade é um compromisso que não pode ser interrompido. Mas, meus irmãos, é difícil falar disso numa das gerações mais difíceis de cristão que nós temos. Ouça o que eu vou falar para vocês com temor e tremor. Esse é um culto de missões. Tem missionários em todo lugar do mundo. Eu conheci essa semana pastores batistas, assembleianos, a 900 quilômetros daqui. Depois de Altamira, você roda aí 200 de Transamazônica. É tão longe que lá chove todo dia. Consegue me entender? Lá chove. E eu digo: gente, não é o mundo todo não que está na seca, é só o Maranhão. Chove, lá chove. E é mormaço, menino. Fecha o tempo, pega a roupa do varal e chuva. Eu percebi que, independente dos pastores estarem a 900 quilômetros dentro do Pará, na África, no Uruguai, a fidelidade do Senhor é um compromisso que continua sem ser interrompido de geração em geração. E ao mesmo tempo que esse Deus está sendo fiel comigo aqui no Maranhão, Ele é fiel com todos aqueles que o servem e o temem, onde eles estiverem. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Mas, meus irmãos, quando o assunto é fidelidade da minha parte para com Deus, as coisas mudam. Essa é a melhor geração para forjar o calibre do crente, irmãos. Essa é a melhor geração para revelar o nosso caráter. Essa, apesar de ser uma das gerações mais destrambelhadas que temos, é a melhor geração para revelar o quanto nós estamos servindo a Deus de verdade, por quem Ele é ou não. Tem uma frase que diz que águas calmas não forjam bons navegantes ou bons marinheiros. Águas calmas não formam bons marinheiros. Isso é verdade. Não dá para ser um bom marinheiro nas águas de Imperatriz, no Tocantins. Não tem onda. Mas dá para ser um marinheiro em mar alto. Eu já tive rápida sensação de estar no mar, navegando em um navio. E quando as ondas começou, eu comecei a olhar para ver onde é que tinha terra. É muito ruim, mas é os mares agitados que formam um bom marinheiro. Tem um provérbio antigo, não é provérbio depois de Salmos, antes de Eclesiastes, é um provérbio milenar, que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O meu pai passou por uma luta e me formou. Eu nasci na bonança, isso é um exemplo, não tem nada a ver. Eu nasci foi na Pindaíba, Juquira. Eu nasci na bonança, nasci num tempo fácil. O tempo fácil faz um homem ser fraco.
Esse homem que nasceu em um tempo fácil, que é fraco, ele vai criar tempos difíceis. E quando ele criar esses tempos difíceis, ele vai gerar, terceira geração, homens fortes. Então, onde eu quero chegar, irmãos? Não é porque essa geração está dessa forma que a nossa fidelidade vai diminuir. Quantos podem dizer amém? Mas, meus irmãos, isso é um tempo da gente ser provado. Eu estava orando ao Senhor esses dias, e a testificação para essa mensagem veio ontem pela manhã, no enterro do sargento, eu acho que vocês viram aí, conhecido pela gente como Tenente de Jesus. E na hora do cortejo, quando foi enterrar, colocar de fato o caixão na sepultura, o bebezinho de 4, o filho dele é o caçula, né, irmã Adriana? 4 anos. As pessoas falavam assim: vai com Deus, vai com Deus. E a criança no colo da mãe olha para a mãe e diz: mãe, ele vai, mas ele vai voltar? E eu fiquei perguntando para o Senhor, que pergunta difícil para uma mãe responder. Mas, meus irmãos, mais do que isso, eu fiquei me perguntando, e eu acho que todo cristão precisa se perguntar: eu continuaria fiel a Deus depois de uma tragédia? Eu continuaria fiel a Deus depois que Deus tocasse nas minhas finanças? Eu continuaria fiel a Deus depois que Deus tocasse na minha saúde? Eu continuaria fiel a Deus se Deus tocasse no meu filho, no meu pai, na minha mãe? Eu continuaria fiel a Deus se Deus tocasse, mexesse em algo que está organizadinho, no controle, onde eu sei onde está tudo? Eu sei que a primeira gaveta é colher, a segunda gaveta é pano de prato, a terceira gaveta ali já é o veneno de matar barata. E se alguém mexer o desequilíbrio, ouça o que esse experimentado pastor em Dias vai falar. Esse é um tempo de nós sermos provados pelo Senhor. Esse é um tempo que nós vamos precisar revelar o grau de fidelidade que nós temos ao Senhor, igreja. Os tempos que nós estamos passando são tempos de revelar o nível de fidelidade ao Senhor. Porque fidelidade não tem a ver com estar presente, mas tem a ver a quem nós somos fiéis. Como estão me entendendo, digam amém. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, por favor. Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3. Não é o texto base dessa mensagem, mas eu preciso ler ele para embasar o que eu preciso falar. Me dê um pouco de tempo, que eu tenho menos tempo no segundo culto do que no primeiro. Você vai encontrar 3 irmãos gêmeos, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. São os 3 irmãos gêmeos da alegria e trazer o poder de Deus. Venha para o capítulo 3, por favor. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Relatos do apóstolo Paulo. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Mas o que para Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo a fim de alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensarem de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Verso 16.
tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amados, existe uma teologia de que eu tenho a promessa de Deus, então eu não posso sofrer. Eu tenho a promessa de Deus, então meus boletos não vão atrasar. Eu tenho promessa de Deus, então eu não sofro. Se essa linha teológica estiver certa, Abraão não era de Deus e nem tinha promessa. José não era de Deus e não tinha promessa. Davi não era de Deus e não tinha promessa. Noé não era de Deus e não tinha promessa. As mulheres bíblicas não eram de Deus e não tinha promessa. Jó não era de Deus e não tinha promessa. O filho de Deus não era filho de Deus e não tinha promessa. Não é verdade, não existe essa de que quem tem promessa não sofre. Ah não, eu vou andar por aí, vou flertar com o pecado porque eu tenho promessa. E ai daquele que tocar no ungido do Senhor, aleluia. Deus tocou. Deus tocou em Paulo, Deus tocou em Jó. São os homens que depois de Cristo, é claro, eu não quero comparar eles com Cristo, porque o sofrimento que Cristo sofreu é incomparável. E eu gosto de lembrar do livro do pastor José Rodrigues, A Morte Clínica de Jesus, onde ele explica o nível de dor que Jesus sofreu. O pastor José Rodrigues é médico e ele sabe muito bem o que Jesus sofreu. Mas meus irmãos, o apóstolo Paulo é um homem experimentado em sofrimentos. Deixa eu falar uma coisa com temor e tremor para vocês. Nós temos missionários no mundo hoje, que se ele fosse forjado nessa geração que a gente está vivendo, de tanto crente mimimi, na primeira vez que alguém não mandasse a oferta deles, eles iam embora, gente, porque não suportariam a pressão. Eu louvo a Deus por uma geração de crentes, casca de jacaré, couro de jacaré, crentes que foram forjados na dificuldade. Homens e mulheres que às vezes sepultavam o próprio filho, 5 horas da tarde, de noite, estava na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu não te abandonarei, eu estou contigo, Tu és o meu Senhor, Tu és a minha rocha eterna, Tu és o meu escudo, meu galardão, e sem Ti eu não vivo. Será que nós seríamos capazes de continuar servindo a Deus, se Ele permitisse que algo nos tocasse? Abra rapidamente sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 1. Jó é um livro extraordinário, é uma leitura que eu quero te recomendar. Se você quer uma aventura essa semana, leia o livro de Jó, por favor. Jó capítulo 1. Já começa trazendo algumas características de Jó. E diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem, vamos lá, íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Uau! Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer pouca coisa esse rapaz. Eu confesso que eu li isso aqui e dizia: misericórdia de mim. Você sabe o que Isaías teve de revelação quando ele viu o Senhor? Qual foi a frase famosa dele? Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Vamos contextualizar. Na terra de Imperatriz vivia um homem chamado Lucas. Irmãos, como seria o restante? Meu Deus, fica com essa pergunta aí para tua casa. Na terra de Imperatriz, vindo de São Paulo, vivia um homem chamado Pedro, Tasso, Fagner, Júnior, Pedrão. Como seria a continuação? Seria reto, íntegro, justo, que temia a Deus, que evitava fazer o mal. Mas olha aqui para mim. Deus permitiu que o inimigo tocasse nesse rapaz. Que dirá o Lucas, comedor de arroz e feijão. Só porque ele ora dizendo: Senhor, eu sou teu servo, eu dizimo, eu tenho cuidado do teu rebanho na Adonai. Ai daquele que me tocar, porque eu sou teu ungido, Senhor. Eu estou livre das calúnias, eu estou livre das afrontas do inimigo. Leia comigo o verso de número 6.
Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Está vendo o inimigo infiltrado? O inimigo é sujo. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Aonde ele estava, gente? Satanás respondeu: eu estava perambulando pela terra, Imperatriz, andando por aí pelo Maranhão, por algum lugar. A Bíblia diz que ele estava sentado, balançando uma rede, deitado? Não, ele estava perambulando pela... Aí, Satanás respondeu ao Senhor: eu estava perambulando pela terra. Verso 8, disse então o Senhor a Satanás: tu reparou no meu servo Jó? Irmãos, mas me permita contextualizar segundo a minha interpretação bíblica. Eu imagino um Deus com ar no peito, estufando, dizendo assim: tu viu meu servo Jó? Olha na sua Bíblia aí, está entre aspas. Reparou em meu servo Jó? Aí o inimigo: eu gosto de assim. Não há ninguém na terra como ele. Uau! Que honra! Não há ninguém na terra como ele. Eu acho que a continuação vai ser Deus dizendo: ninguém vai tocar no meu ungido. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o... Deixa eu abrir uma aspa aqui. Irmãos, tudo que nós somos em Deus, nós não precisamos ficar afirmando e falando para os outros. Deus já sabe. No versículo 1, o autor narra quem é Jó. No versículo que nós acabamos de ler, Deus diz quem Jó é. O que eu sou perante Deus, Ele sabe, irmãos. Agora preste atenção. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que nele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estendes a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Amada igreja do Senhor, como eu disse, eu tenho pouco tempo, mas eu queria te pedir, por favor, ouça o que eu vou te falar. A gente confunde muitas coisas, sabia? A gente pensa que o sinal de que Deus está com a gente é quando o pneu não fura, é quando a panela do feijão na água não seca e queima o feijão, é quando o menino não gripa na escola, é quando o talão da energia não vem R$100 a mais. Nós aprendemos um nível de cristianismo, talvez eu como pastor sou responsável por isso, onde se tudo está dando certo, Deus está no controle. Se desandou, Deus não me ama. Mas a Bíblia vem mostrar justamente o contrário. Todos os grandes homens e mulheres bíblicos foram forjados, passaram pela prova, meus irmãos. Deus tocou a Abraão, o pai da fé. Deus pediu para que ele fosse um homem mais talvez incrédulo do mundo, dizendo não ao Senhor, repreendendo um pedido de Deus. Mas nós nos tornamos uma geração em meio a tanta coisa ruim, que a gente acredita que se tudo estiver fluindo, Deus é fiel. Se as coisas desandarem, Deus se esqueceu de mim. E ouça o que eu vou te falar. Esse é um tempo da gente descobrir qual é o nosso calibre. Tem pescador se preparando para a pescaria de peixe grande com anzol fraco, com linha fraca. Tem pessoas se preparando para a guerra com o arsenal errado. Tem pessoas que oram pouco e quando vier a adversidade não serão capazes de orar nem sequer meia hora. Meus irmãos, ouça o que eu estou falando para vocês. O profeta foi aqui, pregou no último domingo, eu sei. Mas, irmãos, não preciso ter esse dom aguçado como a Michele para dizer para vocês. Esse é um tempo onde nós seremos como igreja forjados e provados pelo Senhor.
Esse é um tempo onde Deus vai revelar como está o nosso nível de fidelidade a Ele. E quando eu falo fidelidade, alguns estão pensando que eu vou falar de dinheiro. Não! Apesar de eu estar errando e não falar nesse assunto aqui, eu sei disso. Mas eu não quero falar sobre finanças. Porque eu entendo que fidelidade financeira é resultado de um cristão que é fiel a Deus nas outras coisas. É impossível ser fiel nas outras coisas e não ser fiel nas finanças. Mas meus irmãos, com Jó, olhando para a história de Jó, lembrando daquela criança perguntando aquilo para a mãe, o Senhor me trouxe algumas coisas. Anote aí. Fidelidade a Deus é apesar da perda. Se você puder anotar, fidelidade a Deus é apesar da perda. Está fazendo 1 ano que o Senhor me disse: eu sou aquele que transformo tribulação em testemunho. Nessa mesma época do ano passado, o Senhor falou comigo e Ele disse essa frase: eu sou aquele que transformo tribulação em testemunho. Amados, a história de Jó a gente não consegue ler, mas deixa eu te resumir. O inimigo vai tocar em absolutamente todas as estruturas de Jó. Você quer ver uma coisa? Do capítulo 3 ao 37 de Jó, é um Jó sem respostas. É a desgraça acometendo Jó. O capítulo 3 já tem um discurso de Jó. Então é um Jó sem resposta de Deus. Amados, como é que eu digo isso para vocês? Algumas pessoas só são fiéis por terem, porque Deus está abençoando. Você quer ver ela se revelar? Manda chamar no RH. Opa, eu que oro tanto, não é possível que está me chamando, foi um engano. Olha, a gente queria te avisar que você está sendo desligado. Certamente é engano. Eu sou a melhor desse lugar. Aí a pessoa diz: calma, até Jó foi tocado, criatura. Nós nos tornamos uma geração que é fiel por causa de, mas não aprendemos a ser fiéis apesar de. Meus irmãos, eu já, como pastor, eu tenho visto muitas coisas. Muitas pessoas sendo provadas. Tem gente que diz: eu sou bom para perdoar, mas até agora só roubaram uma caneta dela. No dia que roubar a coleção de pincel que ela pediu na Shopee, aí é outra história. Aí mexeu na ferida. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. O inimigo toca em tudo o que ele tem. Jó começa a fazer perguntas para o Senhor. Irmãos, eu realmente preciso me perguntar esses dias: que tipo de cristão eu seria se Deus tirasse tudo que eu tenho de estrutura hoje? Eu já fui forjado, pensando que eu perderia meu filho. O meu amor e a minha identidade com Ele como pai já foi forjada quando eu perdi meu pai. Eu preciso me perguntar nesse tempo: o que mais, se Deus tocar, eu vou continuar sendo fiel a Ele? Senhor, eu te amo, mas não mexe naquela gaveta. Senhor, eu te amo, mas não toca no meu namoro. Senhor, eu te amo. Toda oração que tu fizer nesse sentido, eu desconfio que é a primeira coisa que o Senhor, quando quiser te forjar, Ele vai tocar. Por quê, pastor? É assim desde a criação. Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe onde Ele pode tocar e onde Ele não pode. Pastor, me dá uma base bíblica para isso. Capítulo 38 de Jó. Jó passa do capítulo 3, você vai ler na sua casa. Leia o livro de Jó essa semana. Jó fica do capítulo 3 ao 37 perguntando coisa para Deus. No capítulo 38 Deus responde. Irmãos, eu li o capítulo 38 me tremendo de temor ao Senhor. Capítulo 38 Deus responde. Então o Senhor respondeu a Jó: tu não queria, Jó?
Tu não queria ouvir resposta porque eu te toquei, porque eu permiti que o diabo te tocasse? Tá bom. Depois do silêncio desses capítulos, eu vou te responder. Senta aí. Então o Senhor respondeu a Jó. De onde, irmãos, que ele respondeu? Já começa aqui, gostando. Do meio da... A gente tem uma visão de Deus. Um Deus que para tudo, limpa o céu, aí diz, já posso? Já posso? Então Deus respondeu a Jó do meio da... E disse, preste atenção. Eu não sei se você já recebeu um diagnóstico médico, olha aqui para mim. Eu quero ser bem sucinto nisso e encerrar. Eu não sei se você já fez uma consulta e o médico disse assim, olha, eu estou tendo uma suspeita do seu caso, da sua saúde. Eu estou com algumas suspeitas. Aí você diz, doutor, de quê? Umas suspeitas clínicas, médicas. Aí você diz, legal, o que é isso? Umas suspeitas. Aí você diz, doutor, diz o que eu tenho. Aí ele diz, vá lá e faça esses 38 exames aqui. Você vai em João Lisboa, Juruparana, Senador La Roque, vai no SUS, no CAPS, vai em tudo. Você faz os exames e chega e entrega para o doutor. Aí ele diz, esses exames aqui confirmaram a minha suspeita. Aí você diz, e o que é, doutor? Ele diz, agora eu vou enviar para São Paulo e vou aguardar voltar. Então você começa a morrer. Aí o médico diz, daqui a 30 dias você vem aqui para o retorno. Você começa a morrer. O que será, meu Deus? O Senhor deixou então a enfermidade me tocar? O patrão diz, olha, hoje é segunda, sábado, vem conversar comigo na minha sala. Você passa a semana dizendo, acaba ruim, eu sabia. O tanto que eu me doei, o tanto que eu me entreguei, me sacrifiquei. Para nada. Sua esposa diz, amor, a gente precisa ter uma conversa. A gente começa a questionar Deus. Senhor, o que é que essa mulher... Eu pago as contas, eu trabalho de sol a sol. Bem-vindos. Jó começa a dizer algumas coisas para ele mesmo e para Deus. Mas vem um silêncio. Do 3 ao 37. No 38 Deus responde. Quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens. Isso aqui é muito poderoso. Jó disse, eu tenho essa pergunta, Jeremias fez isso. Deus diz, agora eu tenho algumas perguntas para te fazer, Jó. Agora, irmão Wesley, eu, Deus, quero te fazer algumas perguntas. E você me responderá. Verso 4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe de tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, quem represou o mar, pondo-lhe portas? Quando ele rompeu do ventre materno, quando vestiu de nuvens e as densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste porta, não. Aqui faço para suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas portas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como o barro do sinete, e tudo nela que se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até a nascente do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo?
As portas da morte foram mostradas a você. Você viu as portas das densas trevas. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra. Fale-me, como diz a mulher lá do Instagram, diga para mim, se é que você sabe. Irmãos, eu não vou continuar. Eu quero apenas recomendar a vocês: leiam o restante em casa. É pancada que eu nem sou Jó e eu tremia. Eu nem sou Jó e eu dizia: chega, Deus. Mas, meus irmãos, você sabe quando alguém fiel a Deus é revelado? É quando, em meio a uma situação como essa, a forma como ele responde ao Senhor. E no capítulo 42, Jó responde ao Senhor. No capítulo 42, Jó responde. Depois você leia tudo. É só Deus perguntando. Aí no capítulo 42, Jó diz: chega, Senhor. Então Jó respondeu ao: sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O anjo olha para Deus e diz: o cara é bom. O cara é bom, Senhor, convenhamos. Ele acabou de te glorificar e tirar o dele da reta. Aí ele não para, Jó continua. Se você olhar bem aí, verso 3, o Senhor perguntou: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Verso 4, Jó diz: tu dissestes, agora escuta e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Mas o verso 5, meus irmãos, revela muito do coração desse homem. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ele que já tinha sido humilhado, retirado tudo. Irmãos, sabe o maior grau de humilhação que alguém passou? Jó estava. Mas sabe o que o verso 6 diz? Por isso, coloca: menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó descobriu que ainda tinha um nível que ele poderia diminuir, depois que Deus revelou a grande face do Senhor. A partir do capítulo 42, quando Jó responde isso, Deus restitui Jó. Depois daqui, lá no verso 10, você vai começar as torneiras do céu ser aberta. Você vai ver agora o maná descendo. Olha lá, do verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. E vai começar a dizer tudo o que ele fez. Onde eu quero chegar? Meus amados, nesses períodos de provações que a gente está passando, eu e vocês estamos sendo analisados. Como você tem reagido às provações? Como você tem reagido ao pouco dinheiro, ao problema no relacionamento, na crise? A gente abre mão daquilo que a gente acha que menos importa para nós. Preste atenção, na crise a gente abre mão daquilo que a gente considera menos importante para nós. Existem cristãos que quando as coisas ficam difíceis, ele diz: de que adianta eu orar? Eu ir para a casa do Senhor? Chega, eu vou beber. Isso revela que o que ela menos tinha era temor e presença do Senhor na vida dela. Esse é um tempo que ou nós vamos correr para a presença de Deus, meus irmãos, ou talvez a gente vai começar a viver aquele que estava limpo, limpe-se mais, o que estava sujo, suje-se mais ainda. Mas eu e você estamos sendo colocados na prensa do Senhor. O ourives nesse tempo, ele vai fazer o processo para tirar tudo aquilo que não é ouro,
para nos purificar. Mas, meus irmãos, eu preciso me perguntar, quando as coisas apertarem, se Deus tocar em algo que eu amo, se Deus nesse tempo me levar a ser forjado, a resposta de Jó me quebra. Ele poderia ter dito, sim, o Senhor disse isso tudo, mas eu continuo sem família, sem dinheiro, sem jumento. E aí? E o meu caso aqui? Vou ter que ir para o Supremo? Jó diz assim, tu podes fazer todas as coisas. Foi o Senhor que colocou o limite no mar. Foi o Senhor que colocou os portões. Foi o Senhor que deu comando à manhã, que deu comando à tarde, à noite. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Mas Jó traz uma revelação ainda mais importante no verso 5. Ele diz, quando eu tinha tudo, sem que o Senhor me tocasse, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora que o Senhor retirou tudo, e tu é tudo que eu tenho, agora os meus olhos te veem. Eu te provo biblicamente que é quando as coisas mais ficam difíceis que mais nós nos aproximamos do Senhor. Estevão viu o Senhor quando ele perdeu tudo nesse mundo. Quando estava sendo apedrejado, ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Quando Abraão abre mão de tudo que ele tinha, ele pode desfrutar da provisão de Deus. Deus proveu o cordeiro. Quando Davi entende que não é sobre esconder as coisas dele, mas é sobre reconhecer os seus erros e voltar para a presença dele sempre. E sempre Davi talvez é o cara que mais erra e mais volta para a presença do Senhor. Alguns homens descobriram que o tudo deles era nada diante do Senhor. É por isso que Paulo diz, eu considero tudo que eu considerava lucro perda, para conhecer o Senhor Jesus. Meus irmãos, olha para tudo que você tem nesse tempo, e no nome de Jesus começa a perguntar qual é o valor que isso tem para ti, qual é a importância que isso tem para ti. Eu olhei essa semana para um pastor idoso, com uma veste simples, e eu me perguntei, qual a motivação desse homem? Por que cuidar de um povo num lugar tão isolado? Não tem data show, não tem mídia, não tem... Acho que ele mesmo liga o som da igreja. Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? A fidelidade dele não tem geografia, não tem distância, não tem profundeza. Aqueles que alcançaram a fidelidade do Senhor estarão cobertos por ela onde eles estiverem, meus irmãos. Deus não vai impedir o inimigo de perambular, pelo menos não até que ele lance o decreto sobre o inimigo. Mas, meus irmãos, a fidelidade dele está sobre as nossas vidas. Pastor, isso não é novidade, realmente. Agora esse é um tempo que nós precisaremos descobrir qual é o nosso nível da nossa fidelidade para com Ele. Se eu for fiel à minha esposa só quando ela está perto de mim, eu sou um hipócrita. Se eu for fiel a ela, mesmo ela estando distante, eu entendi o que é fidelidade. Se você fala bem da tua empresa só quando tem o patrão, o gerente perto, é hipocrisia. Nós servimos a um Deus, Provérbios 15:3, que os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Sabe pelo que eu tenho orado? É para numa conversa no céu, Deus falando com o anjo, dizer assim, sabe, mesmo que seja algo pequeno, irmãos, mas ele dizia assim, tu viu o Lucas? Tu viu o Lucas lá no Bacuri? Pois é, ganhou uma alminha, ó. Foi um mês inteiro, mas ganhou. Meus irmãos, eu tenho orado para que, de alguma forma, essa minha miserável vida nessa terra faça com que todas as tribulações e adversidade que acontecerem
seja permissão do Senhor, conhecendo o meu coração, sabendo que eu sou capaz de suportar, porque já desfrutei de um nível de amor a Ele, que tudo que me tirarem não será capaz de roubar a grandeza da glória que me espera, a mesma que o apóstolo Paulo dedicou à sua vida, a mesma que Jó foi capaz de reconhecer, por causa do prêmio que ele já tinha, que era o Senhor. Como é que alguém vai me tirar tudo, se o meu tudo não pode ser retirado de mim? Se o meu tudo é a eternidade, se o meu tudo não está nessa terra. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar com entendimento. E eu queria te fazer pedir um favor.